Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Minha amiga, meu amigo, você sabia que Deus é grande? Ah, bispo, todo mundo sabe disso, é verdade. Todo mundo sabe que Deus é grande, mas na prática, as pessoas o consideram limitado, pequeno ou dos seus próprios tamanhos. Mas, na verdade, minha amiga e meu amigo, quando eu falo que Deus é grande, eu quero dizer que as suas obras também são grandes. A Bíblia fala que grandes são as obras do Todo-Poderoso. E para que você veja a grandeza de Deus, a grandeza da obra dele na sua vida, que é o que interessa, é ou não é? O que adianta Deus ser grande e a minha vida continuar mesquinha, miserável, tão pequenina? Justamente porque você ainda não abriu os seus olhos para a grandeza de Deus. Quando a gente tem uma fé de forma concreta, real, verdadeira, que agrada a Deus mesmo, então a gente passa a ver Deus como o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos impossíveis. Então, aquilo que tem sido impossível para você se torna possível quando você abre os seus olhos, o seu entendimento espiritual, para entender, crer que Deus é grande e Ele, junto com você, pode todas as coisas na sua vida. É preciso que haja essa sociedade, essa parceria. Você é pequenininho, miudinho, e Deus é grande. Mas quando você se une com Ele, então você se torna grande também, porque Deus quer ser glorificado na sua vida. Olha só, você talvez diga assim, bispo, eu sei disso, mas eu não tenho fé, eu não tenho tido fé para alcançar até coisas menores na minha vida. Veja só o que Deus fala, veja só o que o irmão físico de Jesus, Tiago, fala na sua epístola. Olha só o que ele fala. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, minha amiga, meu amigo, aí está a resposta para você. Deus tem tornado você rico na fé e herdeiro do reino dele. Quer dizer, Deus tem feito de você uma filha, um filho, para que você venha tomar posse não só de algumas bênçãos, mas de todo o reino que ele construiu para aqueles que o amam. Mas é fato que ele, Deus, escolheu os pobres deste mundo. Está escrito aí, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé. Quando você é rico na fé,
você se torna rico fisicamente, economicamente falando. Jesus disse isso quando falou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, é a vontade de Deus você ser rico, ser abençoado, ser próspero. Mas antes de você ser rico, abençoado, próspero, abençoado mesmo, primeiro você tem que buscar o seu reino e a sua justiça, que é o Espírito Santo. Nem todo mundo está disposto a buscar o reino de Deus, é verdade ou não é? Normalmente as pessoas querem resolver os seus problemas, mas não querem nada com o reino de Deus, porque o reino de Deus exige disciplina, ordem, respeito, os valores éticos, os valores morais, os valores espirituais. Mas nem todo mundo quer se submeter aos valores éticos, os valores espirituais, os valores morais. Normalmente as pessoas querem viver na bandalha, na algazarra, querem viver naquela imundície mesmo, naquela vida errada. Aí eu não quero largar minha amante, eu não quero largar o meu amante. Eu preciso. Tudo bem, vá em frente nos seus desejos e concupiscências. Agora, uma coisa você tem que saber, que há uma vida abençoada, próspera, uma vida feliz, uma vida sem vazios, uma vida sem frustrações, uma vida sem depressão. Sem depressão. Por exemplo, aqueles que buscam as coisas deste mundo sofrem com depressão, com insônia, com medo, com nervosismo, sofrem com tragédias, com traições, com invejas, enfim, sofrem com tudo que não presta desse mundo. Por quê? Porque o diabo, que domina este mundo, tem dominado esse mundo, veio para matar, roubar e destruir. E Jesus disse: mas eu vim trazer vida e vida com abundância. É claro, é lógico, é óbvio. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, o reino de Deus é o reino de ordem, de disciplina, de harmonia, de ética, não é? E a sua justiça é o Espírito Santo, que é o Espírito da justiça, é o Espírito que nos justifica, que nos dá a fé, que nos dá o poder de vencer os desejos da carne. Não é? Então, o Espírito Santo é a pessoa de Deus, o agente de Deus, o guia que vem dirigir, guiar as nossas vidas. Quer dizer, a vida daqueles que almejam viver na justiça. Às vezes a pessoa, ela diz assim: puxa, eu não tenho paz. Eu sou uma pessoa que eu estou sempre numa situação em conflito dentro de mim. Eu não consigo ter paz. Não. Aí, por exemplo, essa mesma pessoa, ela carrega consigo aquela mágoa, ela carrega consigo a imagem daquela pessoa que ela odeia, a imagem daquela pessoa que ela quer ver morta. Ora, como é que uma pessoa que carrega mágoa e ressentimentos ou sentimentos ruins com respeito a outras pessoas, como é que essa pessoa pode ter paz com Deus se ela insiste em manter o coração cheio de mágoa? Não tem condição. Como é que você pode ser cheia do bem se você faz questão de carregar o mal da mágoa que há dentro de si? Não tem paz para você. Primeiro você tem que arrancar essa mágoa de dentro do seu coração. Você tem que arrancar esse ressentimento, você tem que arrancar esse ódio. Você tem que ser livre dentro de si.
Mas para você ser livre, você tem que perdoar. Se nós não conseguimos perdoar, também não vamos conseguir perdão. Se nós perdoamos, também receberemos perdão. Então, se você carrega mágoa dentro de si, como é que você pode ter paz? Nunca vai ter paz. Até o momento em que você se humilha diante de Deus e diz: ó, meu Deus, me perdoe a minha estupidez, a minha ignorância. Me perdoe, Senhor. Eu tenho carregado essa mágoa contra fulana, fulano e tal. Essa criatura destruiu meu casamento, meu lar. Meu lar era um pedacinho do céu, mas entrou essa criatura na vida do meu marido, da minha mulher. Olha só o que aconteceu. Eu estou sem chão e por isso que eu guardo mágoa dela. Mas essa mágoa faz mais mal a você do que a ela, ou não é? Não é verdade? Porque enquanto você carrega esse ressentimento, você não pode ter paz. Então, minha amiga, meu amigo, nós aprendemos essas coisinhas tão simples, essas lições magníficas, quando meditamos sobre a palavra de Deus, ou na palavra de Deus. Graças a Deus. Não basta conhecer suas promessas, profecias, também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias. Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado. Tem que se nascer do Espírito, ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. Não basta conhecer suas promessas, profecias, também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias. Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado. Tem que se nascer do Espírito, ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho
Imagine ter muitas coisas, mas ainda não ter o que mais se deseja. Esta era a realidade de Abraão, um homem que tinha muitos bens e servos, mas que na verdade a única coisa que queria era um filho, um herdeiro. Tudo o que ele tinha não supria a falta do que ele não tinha. Meu Senhor Deus, por que me abençoa com esses presentes? Eu não tenho filho. O herdeiro de tudo que tem me dado será Eliezer de Damasco. Ele será o herdeiro. E observamos isso nos dias de hoje. Nem todo poder e conquista compensam a ausência do Espírito Santo. De que adiantam as outras coisas e continuar sem ele? Enquanto você viver os seus planos, por menores que sejam, dificilmente irá alcançá-los. Faça como Abraão, que trocou os seus planos para viver os planos de Deus. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. De tudo que eu tenho hoje, a empresa, o casamento, a reserva, os carros, mas o que eu tenho de mais importante é o Espírito Santo. Meu nome é Felipe Daniel, eu sou empresário. Eu era viciado em droga, eu bebia muito, cheirava muita cocaína. E eu morava numa favela, numa comunidade. Então lá eu comecei a me envolver com os traficantes, com os ladrões de carro. Aí acabei sendo preso, fui preso 3 vezes. Depois eu trabalhava numa loja do meu primo, que tentou me ajudar também. E trabalhei lá durante 10 anos. E lá que eu conheci minha esposa. E foi muito rápido. Foi o quê? Questão de 2 meses e meio, a gente já estava morando junto, já estava namorando, morando junto. E eu fui percebendo no Felipe um comportamento estranho, né? Uma pessoa assim, uma hora era uma pessoa, outra hora ele era outra, meio bipolar. Então eu comecei a investigar a vida dele. Aí eu perguntava para um amigo, até que um dia eu comecei a desconfiar. Eu acho que ele usa algum tipo de substância, alguma droga, alguma coisa. Então os vícios, ele foi destruindo os meus sonhos, a minha vida financeira. Cheguei a perder carro, apartamento na planta, meu nome sujo, o nome da minha mulher sujo, dívida no agiota, dívida para todo mundo que eu conhecia, meus parentes tentando me ajudar. Até que um dia a gente brigou, discutiu e eu peguei, joguei assim em cima da cama e falei, descobri o seu segredo que você tanto esconde, né? Eu me sentia fracassado em tudo, como ser humano, como homem. Eu era um péssimo marido, um péssimo filho para minha mãe, um péssimo funcionário na empresa, um péssimo amigo, um péssimo primo. Eu me sentia tudo de ruim. Eu notava nele, assim, a vontade, o desejo de querer acabar com aquela situação. Eu vi o sofrimento nele. Inclusive, no dia dessa cena assim que aconteceu, ele chorou muito e ele dobrou os joelhos assim e falou, pelo amor de Deus, me ajuda. Difícil. Desculpa. Ele me ajuda a sair dessa situação. E como eu conhecia a palavra de Deus, davam falar, poxa, você tem que ir na igreja, você tem que buscar ajuda. Mas que exemplo que eu ia dar para ele se eu estava afastada? Falava para mim que se eu viesse na igreja, minha vida ia mudar, mas ela durante 20 anos ela veio e a dela não mudava. Então eu não conseguia ver força nas palavras dela, entende? Isso não conseguia mostrar para mim que realmente iria mudar, entende? Mesmo assim eu vim. Eu vim movido pelos testemunhos que eu vi na televisão, entende?
Eu vim por causa dos testemunhos que eu vi na televisão. Eu fiquei muito encantado com tudo que eu vi. Eu fiquei muito curioso. Então eu comecei a vir todos os dias da semana. E eu comecei a obedecer em tudo. Tudo que era falado eu obedecia. Então foi muito rápido as mudanças. Muito rapidamente eu já comecei a colher os frutos da obediência. Então eu já me entreguei rápido. Eu não fiquei demorando. E eu já fui vendo nele um fundo de esperança, sabe? Dentro do olho dele. No dia que o Felipe chegou assim em mim e falou assim, Vivi, vamos comigo? Eu abracei aquilo como se fosse a minha chance. Embora dentro da minha cabeça, eu depressiva, com desejo de suicídio, eu tinha tanto orgulho dentro de mim, que eu falava assim, eu vou por ele. Eu vou porque ele precisa, eu não. Com 6 meses na igreja, eu já tinha colhido vários frutos da obediência. Eu já estava liberto. E aí chegou a Fogueira Santa. Eu nunca tinha ouvido falar em Fogueira Santa. Eu não sabia o que era a Fogueira Santa. Aí eles falaram, ó, tem essa campanha e vai ter mais uma campanha daqui 6 meses. Aí se você aguentar esperar... Eu falei, poxa, eu não posso esperar, eu quero agora, eu tenho que conhecer agora. O que é que eu tenho que fazer, o que é que eu tenho que abrir mão? Então eu vou abrir mão. Então eu comecei, não só um sacrifício financeiro, eu coloquei a vida mesmo, eu abri mão das minhas companhias, eu abri mão de grupo de WhatsApp, tinha coisas que eu fazia que eu deixei de fazer. E junto com isso, eu comecei a vender as coisas que eu tinha dentro de casa. Comecei a vender as minhas coisas. Peguei o carro, mandei arrumar os pneus, mandei arrumar a lataria dele, mandei arrumar o banco lá que tinha uns negócios meio rasgados. Aí mandei arrumar o carro todinho e coloquei o carro. Ninguém me obrigou, ninguém me pediu também. Eu entendi naquele dia que um sacrifício perfeito, eu ia conhecer a Deus. Era o que eu mais queria naquele momento, era conhecer a Deus. Então eu me desfiz de tudo, da minha vida, junto com o sacrifício financeiro. Naquele dia eu me lembro que o pastor falou, poxa, Felipe, faz um pedido, pô. Você está colocando... Eu comentei com ele o que eu estava fazendo, ele falou, pô, que legal, vai arrebentar, rapaz. Aí eu falei, poxa, pastor, eu não tenho nem como pedir nada, porque Deus já foi tão bom comigo, eu não tenho o que pedir mais para Deus. Eu só queria agradecer. Eu fiz só para agradecer a Deus, sem pedir nada. Aí eu subi o altar, ali ficou o velho Felipe. Eu me derramei ali na presença de Deus. Eu falei tudo para Deus que estava acontecendo e falei, meu Deus, eu não aceito mais. Tem que ser hoje, meu Deus. Não foi uma coisa de sentimento, mas eu olhei dentro de mim e me veio uma certeza. Lá dentro eu falei, poxa, recebi o Espírito Santo. E foi muito bonito de ver a inocência, a pureza, sabe? Com que ele se entregava. Foi muito bacana. Isso foi me despertando. Isso foi me acordando para o cuidado com a minha alma. Aí eu falei, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Aí eu acordei. Então, eu sempre falava para ela, poxa, o que mais me deixa triste é que você ainda não recebeu. Eu falei um dia isso para ela, pô, você tem que receber, pô. Você precisa receber o Espírito Santo. Porque o que aconteceu comigo precisa acontecer com você. Então ela se despertou para isso. Então a gente fazendo sacrifício, fazendo fogueira santa após fogueira santa, mas teve uma que foi diferente. Teve uma que a gente falou, poxa, vai ser agora. Porque era uma fogueira santa para receber o Espírito Santo. Fomos com tudo de novo para o altar. Dessa vez, nós pegamos todos os móveis de dentro de casa, era tudo móveis novos. Era geladeira, a casa inteira nova. Aí eu falei assim, meu Deus, é pela minha alma. Eu só quero te conhecer. Eu não quero nada. Eu prefiro dormir no chão cheia do Espírito Santo do que continuar com a casa bonita, com carros, com tudo e não ter a tua presença. Eu queria acordar
acordar e falar, poxa, ele tá aqui. Eu tinha esse sonho. Daí a gente foi pro altar com tudo. No dia que a gente colocou aqueles móveis dentro do caminhão para a pessoa que comprou levar, eu falei, Deus, aí dentro tá toda a minha vida. A Viviane é orgulhosa, prepotente, arrogante, cheia de si, cheia de razão. A Viviane que distrata o marido, a Viviane que não é uma boa mãe. Ali dentro daquele caminhão parece que estava levando toda a velha criatura da Viviane. Aí eu entrei dentro do quarto e falei com Deus assim, peguei a Bíblia, ajoelhei, coloquei a Bíblia no chão, com todo respeito, mas com uma revolta dentro do peito. Uma revolta que não cabia dentro de mim. Eu falei, Deus, o Deus que o meu marido conheceu, o Deus do Bispo Macedo, o Senhor disse na tua palavra que derramaria do teu Espírito sobre toda criatura. Então, quando o Senhor falou toda, o Senhor não disse que era só no Felipe, ou só no Bispo Macedo, ou só no corpo de pastores, de obreiros. O Senhor falou sobre toda criatura. Eu estou aqui. Não é por merecimento. Não é porque eu mereço o teu Espírito, que eu não sou nada, mas é porque eu preciso dele. Eu quero acordar com o Senhor, eu quero ir dormir com o Senhor, eu quero conhecer essa alegria que eu não conheço, que para mim parece uma utopia, uma coisa contada, cena de novela. E naquele momento parece que o mundo se calou. Eu me senti lavada. Eu fui tomada por uma força que eu não imaginava que existia. Daí eu conheci a alegria. A alegria que eu não tinha. Eu me levantei daquele chão, eu já não era mais a mesma Viviane. Eu percebi, eu notei uma diferença que estava vindo de dentro para fora. Aí naquela hora, eu queria contar para todo mundo. Queria contar para ele, queria contar para minha filha. Eu tive que me conter, porque senão eu ia sair gritando na rua. E aí eu falei, poxa, Deus existe. E Deus tem nos honrado muito. A gente pôde comprar carros, comprar os móveis todos novos de casa. Hoje a gente tem uma vida de qualidade. E eu recebi o maior presente. Se Deus falasse assim para mim hoje, acabou, tá bom já, eu já estava feliz. De tudo que eu tenho hoje, a empresa, o casamento, a reserva, os carros, mas o que eu tenho de mais importante é o Espírito Santo. Aquele que eu tenho um cuidado maior, porque sem ele eu estou perdido. Quantas oportunidades na vida você já perdeu? Este é o maior arrependimento de muitos. Porém, há os que desconhecem o sentido desta palavra. Desde que nasceram, sempre viveram na desvantagem. E se hoje você recebesse uma oportunidade para mudar completamente o rumo da sua vida, você agarraria? Eu falo que o primeiro dia assim foi abriram os meus olhos e tiraram o caminhão das minhas costas, porque me deram uma oportunidade. Mostraram para mim que a minha vida, que era antes daquela maneira, poderia ser diferente. Me falaram, ó, aqui tem um caminho para que a sua vida seja diferente daquilo que tem sido até agora. Então, aquela oportunidade eu abracei com unhas e dentes. Falei, aqui é o caminho. Neste domingo, 29 de novembro, o Domingo da Oportunidade, às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Meu nome é Thaís Vandermoren, tenho 29 anos. Tudo começou após um relacionamento frustrado. Esse relacionamento me trouxe muitas dores, né?
muito sofrimento, era um relacionamento abusivo. Comecei a procurar em bebidas e baladas algo que pudesse preencher esse vazio que existia dentro de mim. E em uma dessas baladas eu conheci o Wellington e a gente começou a se envolver muito rápido, tudo aconteceu muito rápido e eu decidi morar junto com ele. E com 3 meses de relacionamento, eu via que ele chegava em casa com muito dinheiro, sempre chegando com dinheiro, e eu achava estranho porque ele falava para mim que ele trabalhava como segurança. Então eu comecei a desconfiar. E aí foi quando eu perguntei a ele, eu pressionei a ele e perguntei o que ele realmente trabalhava, porque que ele chegava com tanto dinheiro assim em casa. E aí ele falou para mim que ele era garoto de programa. Eu conheci a Thaís na boate, né? E naquele momento que eu conheci a Thaís na boate, ela não sabia, até então ela não sabia que eu era garoto de programa. Então quando eu contei para ela que eu era garoto de programa, ela tomou um baque, né? Naquele momento ela não queria aceitar. Então quando eu descobri que ele era garoto de programa, né? Eu comecei a sentir desejo também, já que eu vi ele chegando com tanto dinheiro, eu morava de favor na casa dos pais dele, né? A gente passava por momentos muito difíceis lá dentro. Então eu decidi entrar para trabalhar como garota de programa para poder sair da casa deles e seguir a nossa vida. Eu comecei a procurar uma casa para trabalhar, comecei a trabalhar como garota de programa de luxo, começamos a ganhar muito dinheiro. Nisso eu decidi morar na Zona Sul, porque até então nós não morávamos na Zona Sul, e aí dali foi o nosso fundo de poço, porque a gente começou a se aprofundar cada vez mais nas baladas. Eu adquiri um vício, né, que era anabolizante. Eu tomava muito anabolizante para cuidar do corpo, porque naquele momento ali, naquela situação do que eu vivia, né, como garota de programa, o meu corpo era o meu Deus, era ele que me dava dinheiro. Só que o nosso fundo de poço foi quando a gente conheceu a cocaína. Ela começou a trabalhar como garota de programa, só que era contra a minha vontade, eu não queria. E dali para eu esquecer, né, que ela trabalhava como garota de programa, quando ela chegava em casa, a gente começava a se aprofundar nas drogas, na cocaína. E foi nosso fundo de poço. Cocaína, ela tirou o meu chão. Tirou o meu chão porque quando eu comecei a ficar viciada em cocaína, eu comecei a emagrecer, a minha aparência começou a mudar. Todos os dias que eu ia trabalhar como garota de programa, eu tinha que usar drogas, a depressão começou a me dominar, a tomar conta de mim. Eram muitas brigas dentro de casa, eu e ele brigava muito, eu não tinha paz. Eu ouvia vozes o tempo todo que se mata, ninguém gosta de você, tua vida não tem mais jeito. Eu tentei suicídio por diversas vezes. A minha filha era novinha, passando por muita dificuldade dentro de casa. Eu perdi tudo que eu tinha, tudo. Tudo que eu conquistei como garota de programa, da mesma forma que eu conquistei, eu perdi tudo. O dinheiro não dava para nada, era todo para droga. E aí teve uma noite que a gente usou a cocaína a noite toda, pegamos dinheiro, gastamos tudo e não tinha um copo de leite para dar para minha filha beber. E foi assim que eu cheguei na igreja. Eu lembrei que lá atrás eu fui na Igreja Universal, só que eu não queria ter um compromisso com Deus, mas no fundo, lá no fundo dentro de mim, eu sabia que Deus existia. Quando a gente foi para a Igreja Universal, a gente estava assim, a gente estava em cima do muro, né? Ele ia para a Igreja Universal, eu ia para outra denominação. E foi quando eu me revoltei com aquela situação e eu falei para ele, ou você larga essa vida de garoto de programa e a gente vai buscar Deus, porque eu não quero mais viver essa vida de sofrimento. Ou então eu vou te largar. E foi quando eu tomei a decisão de caminhar junto com ele, de seguir os mesmos passos que ele estava seguindo.
E naquele momento eu buscando, falando com Deus, um certo tempo a minha esposa começou a caminhar junto comigo. E depois que ela começou a caminhar junto comigo e tudo foi se encaixando, tudo foi dando certo. E ali na igreja, buscando, né, veio o propósito da Fogueira Santa. Nessas reuniões o pastor falava do Espírito Santo. E eu queria conhecer o Espírito Santo, queria ter ele dentro de mim. Aquela primeira Fogueira Santa foi a oportunidade que eu vi de receber o Espírito Santo, de ter uma vida transformada, de ter ele dentro de mim. E eu me lancei, eu me entreguei. E eu e o Wellington, a gente começou a se entregar cada vez mais, buscar cada vez mais. E em uma dessas reuniões, o pastor falava da mágoa. E eu buscando, mas eu não tinha me atentado que eu ainda tinha algo dentro de mim que eu precisava me libertar, que era uma mágoa que eu tinha. Eu coloquei toda a força aquele dia, eu fui lá na frente e eu falei, meu Deus, eu te entrego essa mágoa que eu tenho aqui dentro de mim, para o Senhor entrar na minha vida. Eu me dobrei diante do altar. Quando eu me ajoelhei e eu entreguei aquela mágoa que eu tinha para Deus, o Espírito Santo, ele entrou dentro de mim. E quando ele entrou dentro de mim, ele transformou totalmente o meu ser, ele tirou, ele cicatrizou todas as dores que tinha dentro de mim. Eu senti uma força, uma alegria, uma paz. Eu queria falar para todo mundo, olha, Deus existe, Ele muda, Ele transforma, Ele transformou o meu ser. Eu queria falar para todo mundo de Deus, porque é glorioso você ter a presença de Deus dentro de você. O Espírito Santo, ele é tudo na minha vida. Ele é o ar que eu respiro, ele é o meu bem maior, sabe? É ele que me dá força, me dá inspiração para todos os dias da minha vida. A minha vida hoje é outra. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho sede de viver. Eu tenho uma vida transformada, graças a Deus. Eu tenho um casamento transformado. Eu tenho uma filha abençoada que Ele me deu. Para a glória de Deus, hoje eu posso ver, acompanhar a vida dela sã, né? Sem estar alcoolizada, sem estar drogada, né? Ter saúde, hoje ser um espelho para ela, né? A minha vida profissional, graças a Deus, eu estou bem-sucedida, para a glória de Deus. Uma esposa maravilhosa. Hoje ela não quer morrer, hoje ela quer viver. Como lá atrás era parceiro nas drogas, né? Hoje a gente é parceiro na presença de Deus, a gente ganha alma para o Senhor Jesus. Hoje eu e o Wellington, a gente é casado. Hoje a gente faz a obra de Deus juntos. Hoje eu tenho paz na minha casa. Hoje eu sou um homem realizado. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho prazer de ficar com a minha esposa, com a minha filha. Eu tenho prazer imenso de contar para todo mundo até aquilo que as pessoas apontavam para a gente lá fora. Hoje, nossa, vocês mudaram, vocês estão diferentes. Você é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele entrou e ele muda tudo, ele faz uma nova história. A Fogueira Santa, eu enxergo ela como chance, né, de mudança de vida. O Espírito Santo, para mim, ele é tudo. Ele é minha força, é Ele que me dá a alegria de viver todos os dias, Ele que me dá inspirações. Tem dia que eu acordo, né, e eu não sei nem por onde vou começar, mas Ele vai lá e me dá aquela inspiração, ó, faz assim, vai assim e dá certo. Quando a gente coloca Deus na frente, coloca o Espírito Santo na frente, quando a gente tem o Espírito de Deus, não tem como nada dar errado, tudo dá certo. O Espírito Santo, ele é a minha força, é Ele que me dá força. O Espírito Santo, ele é tudo na minha vida, ele é o meu bem precioso, ele é mais que tudo na minha vida, ele que me dá força, que me dá inspiração, ele me mostra a direção, ele é meu maior bem precioso, ele é tudo. Eu trocaria qualquer coisa na face da terra para ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a fonte da minha vida. Tudo que
mandava eu fazer para encontrar Deus, encontrar Jesus, melhorar como pessoa. Eu lia livro de autoajuda, eu ia em igreja católica, eu ia em centro espírita, eu ia em cartomante, tudo eu queria, porque eu tinha essa dor na minha alma, eu queria achar um caminho, porque alguma coisa sempre me faltava. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente e ela foi internada. No segundo dia, que ela estava muito ruim, uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família. E eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus. Eu falei, você é da Igreja Universal? Ela falou, só há 10 anos. Eu segurei nela, praticamente. E falei, me leva na Igreja Universal agora? Por favor. E aí foi quando eu comecei a ouvir a palavra. Então eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da palavra de Deus. Então isso que me fortaleceu. Eu falo que eu comecei a entender o que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois meu casamento. A gente não é perfeito. Eu não sou perfeita, né? Mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. Hoje eu aprendi isso. Então o Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida. Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Sueli Benvenuto, sou empresária. Minha vida se iniciou muito cedo, com 8 anos de idade. Eu me vi num lar onde não tinha condições nenhumas assim, financeiras, nem eu, nem meus irmãos. Meu pai largou minha mãe, nós éramos bem novinhos ainda, minha irmãzinha tinha 1 ano de idade. Passamos por dificuldades como corte de água, corte de luz, condições básicas assim que todo ser humano precisa ter, a gente não tinha. Eu, particularmente, eu dormia no chão, em cima de um tapete, um edredom, porque nós somos em 6 mulheres e um homem, né, que são meus irmãos, minhas irmãs, e dividindo uma casa em quarto, sala, cozinha e banheiro. Nos tempos de chuvas muito fortes e tempestades, assim, as telhas voavam, ficava 3 a 4 meses aí sem telhado, porque minha mãe não tinha condições para colocar. Ela trabalhava em 2 empregos de empregada doméstica para poder sustentar a gente. Comecei a pensar, se eu fizer muito curso e estudar, eu vou ser bem sucedido um dia. E aí eu comecei a pensar na minha vida, o que eu poderia fazer. E aí até então eu entrei numa faculdade, comecei a estudar. Ali eu já achei, vou sair daqui com meu diploma e eu vou arrebentar, né? Só que pelo contrário, eu acabei entrando numa multinacional, conhecidíssima aqui no Brasil, a qual eu fui chamada para trocar toner dentro dessa empresa, toner de impressora. Aquilo para mim é um trabalho normal, honesto, só que era uma humilhação para mim, porque eu não tinha estudado tanto, feito tantas coisas para poder estar ali trocando toner, depois de formada ainda. Eu estava na igreja, como toda a minha família estava na igreja, e a vida de ninguém mudava, inclusive a minha. E eu ia, eu só era uma frequentadora. Eu sempre fazia tudo errado. Eu tinha tudo na minha mão, mas eu não tinha nada, porque eu não andava certo. Eu fazia a minha vontade. Eu não obedecia, eu não jejuava, eu não era fiel. Eu pegava envelope, ficava lá vários envelopes dentro da minha Bíblia. Ia para a igreja quando me dava na telha. Um dia eu ia hoje, depois não ia mais. Não tinha aquele compromisso. E aí foi quando eu decidi fazer o certo. Foi quando eu vi um testemunho de uma senhora na televisão, aquilo mexeu comigo. Ali nós estávamos numa situação anteriormente que tinha acabado de chover e a telha da casa da minha mãe, da cozinha, ela voou. E minha mãe falou para mim, debaixo da chuva, ir atrás do pedreiro para poder colocar um tijolo ou uma madeira para segurar as telhas. E ali eu me revoltei, eu falei, não, nunca mais isso vai acontecer. Foi quando eu comecei a pegar firme com Deus. Eu fiz um voto com Deus no altar, eu fui muito sincera com Deus, eu falei, Deus, o Senhor vai ter que mudar minha vida. Porque não é possível. Tudo que eu, nas forças dos meus braços que eu tive que fazer, eu já fiz. Eu coloquei Deus na parede, falei, não é possível, eu vou no teu altar, eu vou fazer isso. Só que se eu não ver também isso acontecendo,
Só que eu acho que Deus lá do céu falou assim, então você vai ver quem sou eu, então. Porque foi bem assim, eu estava tão revoltada naquele dia, e eu fui para a igreja no domingo, peguei o envelope, fui para o altar e falei com Deus. E aí, quando eu desci do altar, eu já estava mais tranquila. E aí eu fui continuar, minha vida até então não tinha mudado. Eu continuei indo trocar toner. Dentro dessa empresa, Deus falou comigo. Ele falou assim, você está sofrendo porque você quer. Porque a ideia eu já te dei. Agora você tem que tomar essa atitude. Você precisa de um computador e de um telefone. Eu falei, mas eu vou abrir aonde? Esse serviço é muito específico. Na sala da casa da sua mãe. Periferia do estado de São Paulo. Numa casa onde eu não tinha condições nenhuma financeira de ter um escritório lá dentro. Onde o gato miava, o cachorro latiu, o passarinho cantava e os clientes ligando. Como é que faz? E aí, no primeiro dia que eu estava em casa, que eu tomei essa atitude de abrir essa empresa, eu abri a empresa 1h da tarde. 1h30 da tarde eu fechei o meu primeiro contrato. Mas isso veio por quê? Porque eu passei a obedecer no altar. Tudo que eu fazia no altar era em primeiro lugar para Deus. Tudo que entrava na minha mão era em primeiro lugar para Deus. E foi tão tal que depois que a empresa começou a crescer, com 3 meses já tinha o meu primeiro escritório. Eu abri no Paraíso. E foi muito legal, assim, porque a gente não imagina, né? E eu comecei a receber muitas cotações de clientes grandes, gigantes, que eu falava, meu Deus, eu não tenho nem inglês. Como eu vou atender esse povo? Hoje nós temos filiais em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas. Hoje, se o Brasil estiver em crise, eu ganho dinheiro. Se o Brasil estiver ganhando dinheiro, eu ganho mais ainda. E começou a vir as premiações. Veio 2 no Brasil, veio uma em Nova York, está vindo agora uma em Paris. Comprei meu apartamento do jeito que eu queria. Comprei diversos carros. Então, eu sempre fui muito desprendida. Eu sabia que o que Deus estava me dando era para glorificar Ele. E isso é em tudo na minha vida. Tanto no meu casamento, na minha família, nos meus negócios. Às vezes eu estou assim, eu paro para pensar na minha vida, eu fecho meus olhos e falo, meu Deus, eu não era ninguém. Mas isso só passou a acontecer porque eu comecei a obedecer. Então, com a palavra de Deus, eu aprendi que não era só a minha vida financeira que ia mudar. Ele mudou todos os aspectos da minha vida. Todos. Eu não tenho, na minha vida não tem nenhuma lacuna aberta. Todas as lacunas ele conseguiu fechar e deixar redondo. Então, tudo que eu sou hoje, tudo que Deus fez na minha vida, toda essa transformação, eu ainda me vejo como um pequeno grão de areia. Porque Ele é tão grande que se eu falar assim que Ele já fez tudo na minha vida, eu estaria, sabe, sendo até ignorante. Porque eu acho que muito mais tem para Ele fazer. A palavra de Deus é o meu guia. Para onde eu for, se eu não estiver com ela, dentro de mim, na minha mente, no meu coração, eu sou uma perdedora se eu não tiver ela. Deus entrou na minha vida de uma tal forma que, olha, eu tenho só que agradecer. E tudo que eu sou hoje, tudo que eu penso em fazer, Ele está em primeiro lugar na minha vida em tudo. Imagine ter muitas coisas, mas ainda não ter o que mais se deseja. Esta era a realidade de Abraão, um homem que tinha muitos bens e servos, mas que na verdade a única coisa que queria era um filho, um herdeiro. Tudo o que ele tinha não supria a falta do que ele não tinha. Meu Senhor Deus, por que me abençoa com esses presentes? Eu não tenho filho. O herdeiro de tudo que tem me dado será Eliezer de Damasco. Ele será o herdeiro. E observamos isso nos dias de hoje. Nem todo poder e conquista compensam a ausência do Espírito Santo. De que adiantam as outras coisas e continuar sem Ele? Enquanto você viver os seus planos, por menores que sejam, dificilmente irá alcançá-los. Faça como Abraão, que trocou os seus planos para viver os planos de Deus. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma igreja universal do Reino de Deus e saiba como participar. Aproxime-se do seu televisor, aproxime-se do seu smartphone, sei lá, o telefone,
e vamos falar com Deus, no seu rádio mesmo. Vamos falar com Deus agora. Vamos ver se esse Deus grande, o Espírito do bem, que é o Espírito de Deus, é capaz de mudar essa situação aí e arrancar esse espírito do mal que atormenta você. Vamos falar com Deus. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Ah, quanta gente procurando caminho a seguir, peregrinos, forasteiros, sem ter aonde ir. Ah, quanta vida em você, meu amigo, pra quem sofre num leito de dor. Ah, quanto amor em você, meu amigo, pra quem vive